chegamos em dezembro. E dezembro é uma época muito interessante, principalmente para quem gosta de livros. Porque Bill Gates, caso você não conheça o nome, vá buscar. Algumas pessoas ainda não sabem quem é Bill Gates, por incrível que pareça. Bill Gates, ele todo dezembro, ele lança a lista dos livros favoritos. E ele lê muito livro. Ele lê livro pra caramba durante o ano inteiro. Existe uma seleção, aliás, são pessoas que selecionam os livros que ele vai ler, não é ele que seleciona. E ele selecionou para esse ano, né, de tantos livros que ele chegou a ler durante o ano, ele selecionou exatamente 5 títulos. Todo ano ele faz isso em dezembro. E peculiarmente, você vê que todos os 5 títulos são bem ecléticos. Você vai ver que são muito ecléticos. Um livro especificamente fala sobre relacionamento, a história de um casal, né? É um livro de relacionamento, tá? Onde conta a história de um casal. Tem um outro que é direcionado à educação. Então, como os pais aprendem a lidar com as crianças. Tem um de história. Ele até fala que é um dos melhores livros de história que ele já leu, história dos Estados Unidos especificamente, conta as histórias reais dos Estados Unidos, como se, não a história que a gente ouve em colégio, mas a real história dos Estados Unidos. Teve também um livro sobre sono, como dormir, como ter um bom sono, como é que funciona o sono. Né? Então, a gente percebe que quando um cara desses mostra e demonstra um perfil bem eclético de leitura, de favoritos, você começa a perceber que faz parte mesmo desse mundo. Grande parte das pessoas que estão não no ápice da carreira, mas pode-se dizer que eles fazem parte dos últimos degraus, por exemplo, de uma empresa. Você vai ver que quanto mais para cima, quanto mais hierarquicamente ele se encontra, menos especialista ele vai ser e mais generalista ele vai ser, mais eclético ele vai ser. Porque ele tem que ter uma visão geral, uma visão global da realidade, ele tem que ter uma visão de todos os aspectos do processo. Você vai ver que o Elon Musk é da mesma maneira, você vai ver que grande parte desses caras, eles olham de cima para baixo. E para isso, ele tem que ler livros que não são especializados em alguma coisa específica. Ele não é um cara que só vai estudar sobre um assunto, ele é um cara que vai ter que estudar sobre todos os assuntos. Então, até na maneira dele decidir os livros e como ele decide quais os livros que ele escolhe pessoalmente como os melhores, ele mesmo consegue ter uma visão de cima, peculiar. E é muito comum a gente ver isso, né? Quando você modela pessoas muito na mesma categoria, você vê que a grande maioria, quando lê alguma coisa, quando especializa, quando vai estudar alguma coisa, eles buscam coisas muito ecléticas. São pessoas que gostam de músicas, por exemplo, quando você pergunta música, eles são ecléticos nas musicalidades, eles escutam todos os tipos de música e gostam dessa variação. Nos livros é a mesma coisa. Então, a cabeça, muitas vezes, de uma pessoa dessas existe uma estratégia de olhar de cima e essa estratégia, esse mapa mental, ele acaba repercutindo em outras áreas da vida delas. Então, eles acabam muitas vezes criando esse sistema de pensar e usando nas empresas, usando na hora de usar da criatividade para elaborar novos projetos, novos assuntos, novos objetivos de vida. E quanto mais de cima você consegue enxergar, mais você vai ter uma posição que a gente chama de desassociado. Uma vez que você está desassociado de uma situação, você tem a capacidade de enxergar pontos diferentes da mesma situação. Então, eu recomendo que você faça e use da mesma estratégia. Eu uso, você vai ver ali atrás, eu tenho livro desde culinária, de arquitetura, de ciências, de linguagem, de tudo que você pode imaginar, eu leio, porque eu sigo essa regra já há algum tempo. Eu gosto de aprender ecleticamente, como Bill Gates também. Então, essa é a minha dica de hoje e um grande abraço.